E aí agora nós vamos ver o desenvolvimento pessoal e espiritual. E também ontem à noite alguém perguntou para mim e falou assim: eu não entendi. Como que Deus está em primeiro lugar e o meu desenvolvimento espiritual está em quinto lugar? Não é a mesma coisa? Quem pensou isso? Que poderia ser a mesma coisa? Alguém mais pensou? Faz assim. Algumas pensaram. Então agora a gente vai clarear. Aí o sexto vai ser uma sequência. A gente não vai entrar nos detalhes, mas vai ser uma sequência desse entendimento. Eu queria que você e nós fechássemos os olhos agora. E no nosso coração, no seu coração, a gente falasse para Deus: Deus, eu quero continuar aberta para aprender o que o Senhor quiser ensinar. Tira qualquer barreira da minha mente, tira qualquer pensamento que possa me atrapalhar, qualquer convicção, qualquer orgulho, para eu enxergar claramente. Que o Senhor tenha liberdade para agir no mais profundo da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. E aí agora o próximo, Ju, que é o de hoje, tá? Por favor, pode dar a hora que você encontrar esse aí, deixa ele aí por enquanto. Mas não olhem para lá por enquanto não, que vai ficar ali de fundo. Ontem algumas mulheres ainda compartilharam comigo de áreas que Deus tem feito mudança na sua casa e de áreas que Deus também tocou no seu coração. A gente não pode sair daqui sem ter uma direção de Deus, mas só que essa direção de Deus, ela vai enfrentar uma realidade que é a sua agenda e a minha agenda. Fala para quem está do seu lado, você vai enfrentar a sua realidade. Aí você vai ter que perseverar. Fala, gente, o que os ouvidos não escutam, fala, você vai ter que perseverar. Agora diz assim, ó, você vai ter que se organizar. Isso. Senão já era. Na dúvida, com cada mulher eu aprendo alguma coisa. Mas na dúvida, deixa eu olhar aqui, ó. Ontem eu fiquei pensando, caramba, vai todo mundo para casa da Sinara, mas não se incomodem não que ela adora isso. Sanguínea, né, Sinara? Você já está pensando como que você vai receber esse povo todo, já está planejando um evento, né? Mas aí vocês repartam, porque vocês viram ali, né? A casa da a Sinara organizada, a Luciana organizada, a Adri Conte tem uma agenda organizada. A Lore ajuda, a Lore é boa para te ajudar a economizar. Quem acha que gasta muito e não sabe mexer com finanças, a Lore é uma mulher econômica, né, Lore? Sabe usar ali o dinheiro certinho. Então vamos repartir para não ir tudo na mesma, não é? A Dani vai ajudar você a cuidar melhor da sua saúde, não é? Não é, Dani? Faz assim, Dani. Uhul, né? E dele tudo, né? Que ela sabe lá os segredos. Então cada mulher que Deus colocar na sua vida, descubra o que ela tem para somar na sua vida e aproveite, né? Se eu fosse falar de todas aqui, nossa, quantas bênçãos, quantas são, né? A Reise vai ensinar a generosidade. Faz assim, Reise. Quem quiser aprender a ser generosa com tudo que tem, o nome se chama Reise Sulivi. E na verdade, eu observando essa família há anos, é uma coisa que se estende. É uma coisa que você pega a família e a família tem um coração generoso. Então é algo que a gente tem para aprender, né? A Heidi tem palavras encorajadoras e roupas de nunca vi na minha vida, toalhas de mesa e pano de prato tão limpos e que você pensa, meu Deus, como que ela consegue deixar isso tão limpo? Porque eu não consigo, eu boto sabão de álcool, eu boto no sol, eu acho que eu canso antes da hora. Aí eles ficam mais ou menos, mas lá na Heidi fica tudo impecável. Então, sobre a generosidade, aprendam com a Reise e com o Sulivi, né? Que eu falo que é uma família exemplo e já estão passando isso para os filhos, para as crianças. Ela tem 2 filhos, um de quanto que o Rian tá? O Rian tá com quanto? Ah, tá, 6. E a Raíssa com 11. Raíssa com 11. Raíssa é aqui. E eles já aprenderam a dar presentes.
E eles não vão na casa de vocês, no aniversário de vocês, sem eles levarem um presentinho. E esses dias a Bruna me contou: mãe, você não estava aí, a Reise veio aqui, trouxe um presente para mim, a Raíssa trouxe outro presente, o Rian entrou com uma plantinha e falou assim: essa plantinha foi eu que plantei. Tá meio murcha, mas ainda dá para salvar. Ele disse isso. Então isso é aprendido. Eu acredito que tenha também a genética envolvida, porque a genética ela não é só física, ela é também da parte de como funciona o cérebro, as emoções, mas eu creio que também é muito da vivência. E eu estou abrindo esse parênteses aqui. A gente vai falar depois, mas eu já vou concluir o raciocínio. Não há ninguém que não tenha o que dar e o que repartir. E Deus quer esse princípio, né? Nossas mãos cheias que vão ficar vazias para encher outras mãos e que vão se encher novamente para a gente encher as mãos de outras. Então, que Deus também fale ao seu coração sobre isso. A gente tem dois compartilhar e eu vou passar o microfone, mas eu quero ler junto com vocês esse versículo, porque a gente vai estar falando sobre o crescimento espiritual. Vamos ler juntos? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus ia crescendo só em sabedoria? Só em estatura, só fisicamente? Mas ele ia crescendo em? Mas sabe aonde? O que esse versículo serve e se encaixa para a gente hoje e sempre? Ele ia crescendo em graça diante dos... A graça era vista, estava diante, era observada. Quem quer que a sua vida cresça em graça diante das pessoas? E que essa graça alcance a vida de outras pessoas. Então isso é o nosso crescimento espiritual. Quando eu acordo e separo uma hora do dia para eu ler a palavra e para eu orar, isso é a minha meditação. Mas Deus quer algo além. E eu não consigo esse algo além apenas ali na minha hora devocional. Esse algo além eu vou me preparar para algo mais. É um crescimento que vai além. Aí ontem eu explicando para a pessoa, eu falei, por exemplo, se o seu ministério for com kids, com crianças, você consegue se preparar a crescer para esse ministério só com a sua meditação e sua oração, sim ou não? Não, por quê? Você vai precisar estudar, pesquisar sobre o ensino de crianças, você vai precisar aprender qual que é a forma de evangelizar de maneira lúdica, com visuais, como que você vai ensinar a criança a memorizar a palavra. Então perceberam que é algo além que vai te capacitar para o ministério conforme as suas habilidades? Tá bom? Então eu vou passar aqui para Denise. Corre, Lilo, você vai mais rapidinho, fazendo favor, que aí depois eu passo para quem está desse lado. Faz assim, Denise. Denise vai compartilhar uma coisa simples, mas que já fez diferença, né, Denise? Sim, foi aquilo que eu compartilhei com você ontem, né, Claudinha? Não, só para explicar, lá em casa nós somos mora eu, minha mãe, e meu esposo e meu filho, de 5 anos. E o aprendizado, o crescimento que eu tive pessoal... foi em relação principalmente ao esposo. Eu sou de uma geração que não tem isso, né? Meu pai e minha mãe não eram, se separaram, eu era muito jovem, então eu nunca tive uma presença de autoridade masculina, assim. E aí eu não soube também desenvolver isso. E aí em casa assim, todo mundo era igual, não existia autoridade, não existia hierarquia. E aí, com o aprendizado da igreja, com essa bênção que foi na minha vida, eu aprendi a autoridade e a importância do meu esposo, né? Então, antes era tudo dividido igual, ele não tinha a menor prioridade, né? E aí, esses tempos, depois que eu conversei com a Claudinha, que eu aprendi que ele é a segunda prioridade da minha vida e a primeira dentro da minha casa, uma coisa simples foi que ele chegou, tinha um pouquinho de coisa para comer, assim, uma coisa que ele gosta. Dele, tá, eu não vou comer, eu vou comer só um pedacinho porque tem a sua mãe e tem o Arthur. Daí eu falei, não, agora você é a prioridade aqui, pode comer, fique à vontade, se delicie. Se sobrar alguma coisa, eles comem, né? Você é a prioridade. Eu como, você é a prioridade. E aí ele levou um susto assim, falou, tudo bem? Daí eu falei, não, agora vai ser assim,
dele, tá bom, obrigada. E se reúna todo mês com a Claudinha, que daí depois eu falei... Vai pro MCM todo ano. Sim, vai pro MCM Era um todo bife, ano. não era, Denise? Era um bife, ele né? ficou, assim, nossa, surpreso. E aí eu fiquei feliz, assim, em ver como realmente eu não priorizava ele. Ele se sentiu tão importante, tão valorizado, né? Uma coisa tão simples que a gente esquece. Come primeiro os filhos, come todo mundo, e ele é o último a aproveitar, né? Então, graças a Deus. Só para vocês entenderem o finalzinho da história, ela falou assim, eu faço outra coisa para eles, tá? Ela não ia deixar ninguém com fome. Aí eu falei, você come, daí se não sobrar, eu faço outra coisa para eles comerem. Foi. Né? Mas é uma coisa tão simples, mas tão profunda. A Sônia me procurou e falou, olha, Deus tocou muito meu coração, a Mioranza. Bom, a gente tem algumas semelhanças, né, Denise? O filho chamado Arthur, né? O marido e a mãe que mora comigo. Mas ontem Deus falou muito comigo em relação ao meu posicionamento dentro de casa com meu esposo. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma coisa simples também, corriqueira, que acontece lá em casa. É que nem eu nem o Cláudio gostamos de desfazer a cama, né? Para dormir à noite, né? Então, alguns travesseiros, né? Então, aquela coxa e tal. E quando eu faço isso, né? Eu faço um pouco mais. Eu pego a coxa, já tiro, já abro o baú, já pego os travesseiros, já jogo em cima do baú, pego os outros e coloco na cama e deixo lá. E faço para mim e para ele. Mas faço assim, fiz. E quando ele faz, né? Isso... Ele milimetricamente, ele pega a coxa, coloca até o final, coloca o meu travesseiro em cima do dele, o meu pijama ou camisola de um lado, dele também, tudo certinho, né? E uma vez ele chegou para mim e falou, você não gosta de fazer isso, né? Aí eu disse, não, eu não gosto. Mas isso tocou e ontem, né? Eu lembrei desse detalhe e Deus já vem falando no meu coração há algum tempo, né? E algumas coisas têm feito essa diferença lá em casa, né? Principalmente para eu ficar mais calada e respeitar a autoridade do meu esposo, né? E fazer esses mimos para ele que ele faz bastante para mim, né? Então, é isso. Amém, né? Glória a Deus. Poxa, por tudo isso. Alguém tem para compartilhar com o filho, na área de filho, que Deus tenha falado ao seu coração? Cláudia? Rapidinho, por favor. Durante a semana, Deus já começou a tratar na minha vida em relação de filhos, né? Tenho 2 filhos e são maiores já, né? E moram com a minha mãe. E eu tô a semana toda, todos os dias lá. E quinta-feira, minha filha ligou, mãe, você vai vir aqui? Daí eu falei assim, hoje não vai dar, tal, mas eu acho que amanhã de manhã a mãe vai. Que o Guilherme tá chorando, querendo você, ele tem 18 anos. Aí eu falei, meu Deus. Daí eu fui. Na sexta-feira, depois do dia todo trabalhando, eu falei assim, antes de ir pro GF, eu vou passar lá. Daí passei lá. Aí ele me abraçou, me segurou. O Guilherme é quem? O Guilherme é meu filho, seu filho, né, de 18 anos. Daí a pessoa me segurou. Daí eu falei assim, tá tudo bem, filho? Ele falou assim, tá, mãe. Daí eu falei, nossa. Daí ele falou assim, mãe, é que assim, você vem aqui, você fica com a gente, tal, isso e aquilo. Mas assim, eu quero ter um tempo com você, de sair junto, de estar junto e tal. Então, assim, Deus me mostrou a prioridade, né? Que eram meus filhos. Eu liguei para o meu marido, eu falei assim, amor, hoje nós não vamos no GF, que hoje a minha prioridade vai ser eles, nós precisamos estar junto com eles. Aí ele falou assim, tudo bem, vamos levar eles comer uma pizza e vamos estar juntos. Foi, assim, uma diferença enorme. Eu falei assim, daí ontem a mensagem, né? Tudo aquilo sobre prioridade, eu falei assim, Deus, meu esposo e meus filhos. Eu falei, eu preciso dar mais atenção a eles. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Alguém levantou a mão aqui? Foi a Andréia? Deus tocou muito no meu coração em relação aos meus filhos. Porque como eu trabalho em casa, eu acabo não tendo esse tempo
priorizado para eles, né? Meu filho vem mostrar alguma coisa, a mamãe agora não pode, depois a mamãe vê. E a gente acaba esquecendo, e Deus tocou muito no meu coração para eu me organizar e ter esse tempo com os meus filhos, que é precioso. Eles vão crescer, né, Claudinha? E tudo isso vai passar. Então, Deus tocou muito no meu coração e sou muito grata. Amém. Amém, amém. A Gisele pediu. Só um pouquinho, gente. Oi, gente. Bom dia. Eu, quanto a marido, assim, algumas coisas, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Mas eu trato ele bem, eu tenho ele como chefe da casa, mimo muito ele, procuro dar tudo o que ele precisa. Mas com os meus filhos, não. Então Deus tocou muito no meu coração com relação aos filhos. Porque até um acontecido eu compartilhei com as amigas aqui. Eu cheguei sexta-feira em casa à meia-noite, que eu estava no lanche, e estava o meu marido dormindo e a Letícia do lado assistindo o filme. Aí eu falei, amor, acorda. Dei um beijinho nele, falei, vamos subir, vamos para a cama, né? Daí a minha filha virou e falou assim, ela estava acordada, ela falou assim, eu também estou dormindo. Porque eu cheguei, eu só cumprimentei meu marido, dei um beijinho nele e nela não, né? E eu não tinha percebido, e acho que eu não ia dar um beijinho nela, só falei, oi filha, tudo bem? Né? Então, e eu ando muito nervosa em casa, por conta do trabalho, da correria, e antes eu ficava em casa, agora não. Então eles estão sentindo a minha falta, e quando eu estou em casa eu estou estressada, nervosa, e só reclamo deles, que são desorganizados, que não ajudam, e meus filhos são duas bênçãos. Então eu tenho que prestar mais atenção nisso. Glória a Deus, não é? Porque Deus faz a palavra dele ser viva para a nossa vida. Uma mãe compartilhou comigo que estava com uma situação difícil, com uma filha adolescente, que não estava querendo muito contato. E aí a mãe disse para mim, né? Então eu deixei ela. Respeitei. Falei, não respeite isso, porque parece que eles não querem, mas eles querem. Aí ela, deve insistir? Sim, insista. Beije, abraça, sente junto, pare junto, gasta tempo, não recebe isso que o filho está passando, porque não é verdadeiro. É uma forma estranha de adolescente expressar sua emoção, a confusão que ele está vivendo ali em tantas áreas. Então persista, persevere e vai ter o fruto. Tem uns 2 anos, eu acho, que as mais velhas casaram, porque já tem mais de muitos anos que as mais velhas casaram, mas ficou a mais nova, que é adulta, né? Está com 24 anos hoje. E eu vi que a gente estava tendo pouco tempo de conversa de qualidade. E ela gosta de tomar shake. E aí, há uns 2 anos ou 3 anos, não sei quanto tempo tem que Deus tocou meu coração para isso, eu conversei com o Jefferson, porque com o Jefferson eu tomo café da manhã junto, almoço todo dia junto, janto todo dia junto. A gente faz muita coisa junto. Eu falei, bem, eu vou separar uns 2 dias na semana para tomar shake com a Bia, para ser o nosso momento. E acho que já tem uns 3 anos que eu faço isso. E agora, quando eu voltei de Manaus, tinha uma mensaginha no meu celular: mãe, não sei quantos shakes a gente vai ter que tomar para conseguir te contar todos os babados. Então eu pensei, não é? Vale a pena estar perto do coração dos nossos filhos, não importa a idade que eles tenham, alguma hora, alguma coisa, alguma estratégia Deus vai dar para você. Não desista. O Jefferson fala, né, no meio dos meus defeitos, ele fala que eu tenho uma perseverança, que às vezes você passa uma fase com um filho na vida e você pensa, meu Deus, não vai adiantar agora se eu fizer isso, mas adianta, persevera. Vamos repetir, persevera. Persevera. Aí quando você cansar, você continua, persevera. Você continua perseverando. E é assim na nossa vida com Deus. Lembra do versículo? Não andamos, né? Nós andamos pela fé. Pela fé. Então, aquela lista que a gente viu ali de prioridades funciona. Agora, no nosso crescimento espiritual, tem uma mulher lá na igreja, eu achei até que ela ia estar aqui, que ela faz uma coisa bem legal. Quantas aqui comemoram o seu aniversário?
Agora eu vou terminar a pergunta. Quantas comemoram seu aniversário de convertida? Uma, Danusa. Quantos anos, Danusa? Vai fazer 13 e 24 de outubro. Vamos bater palma? Sabe até a data? Uhul. Josi, você também comemora? Você faz aqueles docinhos no dia pra gente ir lá dar parabéns? Quanto tempo, Josi? Sério? 2 anos e 4 meses. Quem mais comemora? Tem uma... o ano retrasado ou passado, porque... Você comemora, Zê? Aham. Quantos anos deu? Tá, então depois vocês fazem a conta. Há uns 2 ou 3 anos, porque em data tem hora que um ano pra mim parece que foi só um mês parece que foi um ano. Então, às vezes eu me atrapalho. Eu cheguei lá na secretaria da igreja e tinha uma caixinha com brigadeiro, outra caixinha com brigadeiro, outra caixinha com brigadeiro. Aí eu, gente, o que é isso? Aí falaram assim, é que a pessoa, né, X... passou aqui porque é o aniversário dela de convertida e ela quis comemorar, deixou esse brigadeiro para cada um que trabalha na igreja. Aí no outro ano, chega o Jefferson em casa com o negócio, o que é isso? Aí tinha um cartãozinho, era um chocolate comemorando e levou para todo o GF dela, comemorando outro ano de aniversário, mas na verdade não é na igreja. É da sua nova vida. E quando a gente tem uma nova vida, a gente está em crescimento. Cada dia nós estamos caminhando para morrer, mas também caminhando para crescer. Tem a parte que não podemos fugir, porque um dia todo mundo vai morrer, mas tem a parte que a gente está crescendo. Espero que você comemore, e comemore com tanta alegria, olhando para a sua vida e vendo crescimento. Fala para quem está do seu lado rapidinho aí quando você se converteu. Que talvez nem você lembre. Vamos, rápido. Muito bem. Por que se isso aí fosse dado para homens, duraria 3 segundos? Quanto tempo você se converteu? Ele ia falar 1 ano. Silêncio. Acabou. 1 ano ele ia falar isso e acabou o barulho. 2 anos, acabou o barulho. A gente, quanto tempo você se converteu? Isso leva 4, 5 ou 7 frases para ser respondido. Engraçado, né? Mas é engraçado, a gente é assim. A gente é mulher, né? 2 Pedro 3,18, nem precisa você abrir que eu vou ler rapidinho aqui, que é um versículo que completa esse, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E com isso, a gente vai crescer em graça diante de Deus e dos homens. Que homens são esses? Quem são? As primeiras quais são? Aquelas que moram com você, aquelas que fazem parte da sua família, mas não moram na sua casa, não é? Que são os familiares, irmãos, sogro, sogra, filhos casados, netos. Depois, as pessoas que você convive no trabalho, na vizinhança, na igreja, no ministério, no dia a dia. Perceberam como é uma sequência? E como a gente precisa crescer? Primeiro ponto aqui, são 5 pontos. Para eu crescer, para você crescer, a gente precisa cuidar da nossa mente. Como que eu vou crescer espiritualmente se a minha mente é largada? Ontem a gente viu que a nossa casa pode ser largada, mas a nossa mente também pode ser largada. Por quê? Porque eu posso pensar qualquer coisa. Ontem à noite alguém compartilhou comigo assim: como me ajudou a aprender
a conversar comigo mesma, não é? Ou seja, a pegar aquilo que eu estou pensando e ao invés de eu ficar totalmente dominada por aquele pensamento e sentimento, a pessoa aprendeu a parar. Esse pensamento é de Deus. Esse sentimento que está gerando no meu coração me deixa livre ou me prende? Atrapalha ou favorece o meu relacionamento com as pessoas? Isso é verdade? Então ela aprendeu isso. Quantas aqui já desenvolveram isso na sua vida? De peneirar, de fazer uma conversa consigo mesma e analisar friamente como você analisaria uma outra pessoa e aconselharia outra pessoa. Quem faz isso consigo mesmo? Quem se autoaconselha? Muito bem, isso é importante, isso a gente aprende. Filipenses 4:8 diz pra gente pensar nas coisas do alto, naquilo que for puro, bom, agradável, perfeito, de boa fama, se há algum louvor nisso, pensais. Naquilo que for puro. Então, o primeiro lugar que a gente tem que desenvolver e crescer é a nossa mente. Se a sua mente é desgovernada, não adianta você querer governar o resto. Nem a sua casa adianta você querer governar, porque a hora que a sua mente desgovernar, vai estar tudo desanda. Então, a minha mente precisa estar em ordem. Eu preciso aprender a lidar com frustração, com tristeza, com decepção, com injustiça, com ser mal interpretada, com coisas, enfim, que não são tão boas. Mas então é cuidar da mente. Para eu crescer espiritualmente, a minha mente precisa ser saudável. Repete, saudável. Isso é de uma hora para outra? Porque de repente você desenvolveu um hábito de remoer, um hábito de repetir o mesmo pensamento, um hábito de ficar pensando. Eu falo que eu não sei se eu aprendi isso, se é do temperamento, se é porque eu me converti criança, ou se é porque eu casei nova. Eu brinco que o Jefferson acabou de me criar. Mas eu sei que o Jefferson é muito bom na mente saudável. Ele é uma pessoa que tem qualquer coisa. Então, anos convivendo, a gente aprende. Então, eu acho que é fruto de tudo. De Deus, da convivência com Ele, e um pouco do temperamento. Mas ele é assim. Tem uma coisa ruim, a gente conversa uma vez e pensa o que vai fazer e decide orar. Se tiver que ter outra conversa sobre aquele assunto que não vai servir para nada, que é só para ficar falando, Claudinha, não adianta agora a gente falar isso, a gente já entregou para Deus. Por quê? Porque lembra do gasto de energia inútil, desnecessário? Já falou, já conversamos, já oramos, não tem o que fazer. Então o que vai fazer? Orar? Não tem o que você tomar de providência numa situação. Então não adianta ficar falando, porque só vai esgotar. E foi Maiara que falou humildemente ontem, não é? Que às vezes fala muito, reclama, fica reclamando, gasto de energia desnecessário. Então, cuidar da nossa mente. A segunda coisa para eu crescer espiritualmente, eu acordo, eu medito, eu oro, mas eu não tenho discernimento para enxergar o que sai da minha boca, eu vou perder a graça, a unção de Deus na minha vida, naquele dia. Porque a segunda coisa é cuidar da nossa boca. Diga, cuidar da boca. Vamos ler aqui Provérbios 31:26. Se vocês quiserem, podem abrir nesse versículo. Provérbios. Peraí, gente, não é 31:26 não, peraí. É esse mesmo. É que eu conferi, ontem de noite eu fiz uma última conferência antes de dormir. Aí agora eu pensei, será que eu sonhei que esse estava errado? Não, mas acho que eu sonhei, tá certo. Provérbios 31:26. Tá falando assim, da mulher exemplar. Aí diz, reveste-se de força e dignidade, tereré, sorri diante do futuro. E no 26 diz, fala com sabedoria e ensina com amor. Vamos repetir? Fala com sabedoria e ensina com amor. Nós gostamos de falar, mas a mulher sábia, ela fala com e ensina com
Amor. Então, o que sair da nossa boca tem que ser algo com sabedoria e com amor. E aí, se a gente fosse entrar aqui e deixar Deus fazer vir à tona, quantas vezes a gente abre a boca e fala sem sabedoria? Quem é que já sentiu que saiu uma coisa da sua boca que não era para ter saído e já dá uma sensação assim? Na hora, quem tem a sensação? Na hora é um desconforto, é muito ruim. E nessa hora Deus já está mostrando que saiu o que não devia. Ou não foi com sabedoria ou não foi com amor. E aí o que a gente tem que fazer nessa hora? Pedir perdão a Deus e pedir perdão para quem a gente falou. Ou se eu falei para Elô de outra pessoa, eu vou falar: Elô, eu não devia ter falado isso. Ah, mas não tem problema não, mas Deus mostrou para mim que tem problema e não foi um comentário que edifica e eu quero me consertar aqui. Então a nossa boca manifesta o nosso crescimento espiritual, que a gente fala. Quem é que tem trato com a sua amiga? Quem é que tem amiga bem chegada ou amigas bem chegadas? Quem já fez trato com a sua ou as suas amigas, de uma alertar a outra se a conversa estiver indo para um rumo que não edifica? Falando dos outros, falando do marido, reclamando da mesma coisa e falando que realmente não edifica. Quem já fez esse trato com a sua amiga? Poucas. Quem nunca tinha pensado nisso? Deus quer que eu faça trato. Deus quer que a pessoa que você convive ali o tempo todo, você tenha um trato de não falar o que não edifica. O que não edifica? Mau hábito de falar do marido, falar mal do seu marido. Se você não for para um aconselhamento querendo saber, ele não muda, mudo eu, não tem por que falar nada do seu marido para ninguém. Nenhum tipo de comentário, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele faz assim, que ele faz assado, porque não edifica. Fazer comentário dos outros que não edifica. Conversa em família, conversa na mesa da igreja, conversa sobre ministério, conversa que seu filho não precisaria estar ouvindo. Uma mãe, há um tempo atrás, me procurou: estou preocupada com meu filho, porque ele está pegando implicância com a igreja. Aí eu falei: você sabe por quê? Aí ela: não. Eu falei: por causa do teu comportamento e das tuas reclamações sobre a igreja, sobre pessoas que estão ali à frente, na frente do seu filho. Você se consertou, mas ficou a semente na vida dele. Então, depois, às vezes, a gente não sabe o porquê. Por causa da falta de cuidado com a nossa boca. Falta de sabedoria. Não é? O professor do teu filho pode até estar errado, mas você vai ensinar ele a honrar a autoridade e não ficar botando lenha na fogueira, falando mal, porque amanhã ou depois ele não respeita uma autoridade, ele vai pensar: quando eu estiver certo eu posso desrespeitar. Mas mesmo quando ele está certo e a autoridade está errada, ele tem que respeitar. Então são detalhes que a gente às vezes não percebe. A terceira coisa que eu preciso cuidar para que eu cresça espiritualmente é as minhas atitudes. E eu deixei aqui para vocês verem o livro, né? Vanilda, né? Esse livro que Deus inspirou a Vanilda. E esse livro tem tanto tempo que ele existe, né? Ele era outra capa. É Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, Elizabeth George. E aí, nesse livro ela conta que ela tinha sempre mania de... Quem já reparou que mulher pensa mais rápido que o homem? Tá, e quem já reparou que mulher fala mais rápido que o homem? E quem já aprendeu a ficar quieta e deixar o homem se manifestar? Ai, gente, é difícil, né? É difícil, mas Deus quer que a gente sossegue na hora que é para sossegar e fale na hora que é para falar. E ela estava contando a experiência que ela sempre tinha uma ideia melhor. E não era mentira, era verdade. Ela tinha ideia melhor. Só que ela não sabia ficar quieta com a ideia melhor dela. E um dia Deus tocou no coração dela quando ela estava ensinando mulheres. E eu não lembro qual foi a palavra, mas eu vou dar o exemplo do significado da decisão que ela tomou. Ela disse que ela decidiu falar... Não foi essa a palavra exata, mas significa a mesma coisa.
por um período de tempo na sua casa, de tanto que tudo ela tinha uma ideia, uma opinião e uma ideia. Deus falou para ela: fica quieta e tudo que seu marido falar, por tanto tempo você vai falar. Que legal, ótimo. Ela decidiu isso. E aí toca o telefone, ela estava indo muito bem, toca o telefone, o marido dela tinha um lugar lá na África, longe, e ele estava em missões. Aí ele ligou: amor, o que você acha? Eu pensei aqui, eu acho que a gente deve vir aqui para a África com as crianças e fazer missões aqui. Ela: que legal, ótimo. Desligou o telefone, quase morreu. Porque a gente acredita muito na nossa boca. E eu também gosto de ter ideias, e eu tenho muitas ideias, e a minha cabeça é cheia de ideias, e a minha boca fala muitas ideias, e de vez em quando Deus fala: fica quieta e para de falar. De período em período Deus fala isso para mim: fica quieta, para de falar. Você acha que só você que fala com o Jefferson? Eu também falo. E às vezes tem um negócio que eu: ai meu Deus, isso não, eu vou falar. Aí Deus: fica quieta e não fala. Eu respiro fundo, eu não falo, eu oro, eu não falo. E de repente ele: Claudinha, o que você acha isso e isso? Eu: ai meu Deus, né? A gente funciona, mas a gente tem uma coisa com falar, né? Uma coisa que tem que falar, E cuidar das atitudes significa que até com os filhos. Há um tempo atrás, uma das nossas filhas tomou uma decisão e na hora eu ia falar. Eu pensei: caramba, isso não é possível, né? Ter um pai e uma mãe que sabe o que é certo e fica o tempo todo falando o que é certo. Isso deve ser muito cansativo, porque eu não tinha um pai e uma mãe falando o que era certo o tempo todo, mas eu me converti, eu aprendi a ouvir de Deus, e é muito melhor. E aí eu falei com o Jefferson: amor, ela tá querendo fazer isso e isso, fala ou deixa? Ele: deixa. Eu: tá bom, então tá, deixamos. E tá viva, né? Vai aprender algumas coisas com a vida. Às vezes a gente quer impedir de tudo. E no final da história, adivinha? Não resolve. Porque a nossa atitude vai ser errada por um motivo certo. O motivo é certo, mas a atitude não era falar, era ficar quieta. E aí eu tenho um versículo que, enquanto ela compartilhava isso na leitura do livro, Romanos 12, 10. De tempos em tempos eu engasgo nesse versículo. Por quê? Porque aí eu paro e vejo se eu estou fazendo assim, né? Aquilo que a Denise falou, quando eu casei, a minha avó me ensinou. Vocês vão achar engraçado, mas ela me ensinou que o bife maior era do marido. E o Jefferson, ele tem uma coisa que ele gosta muito de bife. E ele gosta muito de bife grande. E aí ele brinca que quando a gente vai comer num lugar, ele pede a mesma coisa. Quando vem o meu, ele olha ali: o teu é maior. Eu: amor, é do mesmo tamanho. Ele: não, o teu é maior. Então tá, troca aqui. Aí eu troco, dou o maior para ele. E aí isso foi fácil aprender, que o bife maior, isso não foi difícil. Mas é um treino. Por exemplo, quando a gente vai entrar no nosso quarto aqui no acampamento e alguma coisa incomoda, a gente tem que lembrar desse versículo. É que é muito profundo esse versículo, porque quando a gente consegue pôr em prática, isso demonstra o nosso crescimento espiritual. Por isso que eu engasgo, porque quando eu penso que eu estou indo bem, eu vejo que eu estou reprovada em várias circunstâncias, sem enxergar. E ele diz assim, ó, Romanos 12, 10. Grifa na tua Bíblia, bota no teu celular e manda mensagem para você. Eu sempre mando mensagem para mim, sempre, porque tem um versículo. Aí eu quero guardar esse versículo, vou mandar para mim. Eu mando e depois eu fico lendo. Tá, Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Vamos repetir? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Até aí tá fácil? Fala: oba, eu faço. Parece fácil. Agora olha o que fala ali. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Vamos lá? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Vamos repetir? Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso envolve tanta coisa. Tanta coisa. E eu estava lendo esse versículo numa hora
que os dois estavam cansados. E foi numa hora que a gente foi deitar, nessa viagem que a gente fez. E a gente combinou assim, vamos dormir um pouquinho? A gente estava no quarto de um hotel. E o Jefferson falou, vamos. E eu assim, se falar vamos dormir, eu fecho o olho e o próximo segundo eu já dormi. Vamos dormir? Vamos. Fecha o olho e dormir. Tá. E aí eu deitei, pronta para fechar o olho e dormir. A TV aumentou. Aí eu olhei, ele estava vendo a TV. Eu pensei, será que eu entendi mal que era vamos dormir um pouquinho? Mas aí eu fiquei quieta. Aí daqui a pouco, levantou, remexeu para lá, mexeu no ar, remexeu para cá. Daqui a pouco, eu escuto. Não sei o que lá, não lembro qual que era o texto lá, Josué, tereré, Bíblia on, áudio. Amor, você tá sem sono? Ele, não, já vou dormir. Aí eu pensei, isso acontece várias vezes. Eu pensei, na hora que eu acordar, que eu já tiver dormido, ele vai começar a dormir. Aí eu vou querer fazer outra coisa, mas aí ele vai começar a dormir. Eu pensei, quer ver que ele vai começar a dormir na hora que eu acordar e que eu quiser fazer outra coisa com ele? E aí eu dormi, de novo, o barulhinho um pouquinho mais alto que ele estava ouvindo no ouvido, assim, para não me acordar. Mas acho que ele pensou, já dormiu, tirou do ouvido e ficou aquilo num quarto pequeno. Aí eu abri o olho, pensei, já tá bom, né? Já deu uns 40 minutos, já dormi, vou levantar. Nessa hora, adivinha o que eu vi? Ele ronronou e se ajeitou e finalmente dormiu. Só que antes, nesse período do barulhinho, primeira coisa que veio na minha cabeça que eu teria feito e que eu faço isso mesmo, mas só que Deus me moeu por causa do versículo que eu estava preparando para vocês. Primeira coisa foi assim: bem, dá para você, por favor, botar o fone? Ele já tinha me falado que tinha esquecido o fone. Então, eu ia só esperar ele falar, não tem fone. Eu ia falar, então dá para ouvir depois? Porque agora é a hora que a gente combinou de dormir. E esse barulho tá alto. Normal você falar pro marido assim, a gente combinou, ele pede para mim, Claudinha, vai demorar para desligar a Bíblia áudio? Aí eu, não, já vou desligar. Claudinha, vai demorar para desligar a luz? Tá. Aí nessa hora que eu ia falar, amor, dá para tirar o som? Que significaria não ouvir porque ele estava sem fone? Esse versículo me veio assim, ó. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Feche o olho e dorme com esse Bíblia áudio mesmo. E honre ele. Ai Deus, isso é honrar ele? É colocar ele na frente? É dar o direito dele continuar fazendo o que ele estava fazendo sem querer para mim? Perceberam? Sabe por quê? Porque a gente já falou em palestras para mulheres sobre a nossa casa ser um castelo. E qual mulher que quer ser tratada como uma rainha? Vocês não querem, não? E aí, eu fiquei imaginando. Deus ficou fazendo eu lembrar de tudo isso. Eu fiquei imaginando. Uma rainha falaria para o rei. Dá para você tirar o som desse negócio? Qual a rainha que falaria isso para um rei? Aí, quando eu acordei, ele foi e dormiu. E a luz apagada. E era hora de eu ler e estudar. E aí eu ia acender a luz. Eu ia pensar, ele fez tanto remeleixo e não me deixou dormir direito. Não tem problema também eu acender a luz. Eu pensei, foi o meu pensamento natural. Quando eu ia acender a luz para eu ler, veio qual versículo? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí eu peguei a lanterninha do meu celular, virei para o outro lado, que ele estava dormindo para esse, eu virei para esse, peguei o que eu queria ler, botei a lanterninha e fiquei lendo com a lanterninha. Mas Deus sabe quanto tempo demorou, quantas vezes eu fiz diferente, são detalhes. Qual que é o detalhe da atitude que Deus quer mudar na sua vida para dar honra? Eu fiquei aí, Deus fez eu pensar, quando que a rainha ia falar para o rei, acender a luz na cara do rei e falar, acorda que eu quero ler? Aí a gente quer ser rainha, mas não quer tratar os outros e às vezes o nosso marido como mais importante. Então, isso requer mudança. Fala para quem está do seu lado, requer mudança de atitude. Respirar fundo, né? Chega a dar
Respira e vai. Tem 2 tipos de personalidade. 2 tipos de personalidade, segundo a pesquisa feita por pessoas que analisam comportamento, resumem em 2 tipos de personalidade. Aquela que chega num lugar e diz assim: aqui estou. E aquela que chega num lugar, chega aqui, Maiara, fazendo favor. Aquela que chega num lugar e diz: aí está você. Aqui estou eu sou. E aqui está você. Há uns anos atrás, há uns 28 anos atrás, eu li aquele livro que toda esposa precisa saber. E ali tinha uma coisa tão pequena, mas que eu aprendi naquele momento, que era ilumine-se. Ilumine-se Maiara está em casa. Não, Maiara vai ser... Finge que aqui não tem nenhum homem. Se tivesse, eu não ia fingir que nenhum era meu marido. Então, igual vai ter que ser a Maiara mesma. Finge que você é meu marido. Ou a minha filha. Ou o meu filho. Ali na minha casa. E aí, chega em casa. Oi. Ai, olha, ainda bem que você chegou. Porque, meu Deus do céu, que estresse. Chega de novo. Oi! Perceberam uma coisa? O meu rosto. Ilumine-se. Vocês já encontraram uma pessoa que ela olha pra você e faz uma cara de feliz porque te encontrou? Quem gosta? É muito bom. É muito bom. Ela ilumina o rosto quando vê você. O que você recebe no seu coração quando ela faz isso? Eu sou importante. E aí, naquele momento, eu aprendi que quando o marido chega em casa, a gente tinha que se iluminar. Que quando o filho chega em casa, a gente tinha que se iluminar. Um dia... Obrigada. Mas eu aprendi, só que não é sempre que eu faço, tá? Eu treino até hoje. Tanto que um dia a Bia chegou em casa e falou: você tá bem? Lembrei daquilo que a Luciana falou: você tá bem? Eu falei: tô. Ela, ai, parece que tá pesado aqui. Aí eu tava tão cansada, foi na época que eu tava muito cansada, eu pensei: nossa, deve estar aparecendo no meu rosto esse cansaço. Então, esse ilumine-se, essa mudança de atitude. O que o seu filho vê? Qual é a cara que ele vê? No rosto. Chegou. Lá em casa eu treino isso. Treino. O Jefferson chegar, eu paro tudo, largo tudo, saio da onde eu tô para ir lá receber ele. O filho chegou em casa, eu ensino. Chega, dá oi, chega, fala. Eu quero ver você, eu quero cumprimentar você, eu quero falar com você, né? Para a filha eu faço isso, para o marido eu saio e vou e largo. E vou lá na porta. É a atitude, é um passo além, é a personalidade. Aqui estou ou aí está você? Só que para fazer tudo isso é necessário abastecimento. Fala para quem está do seu lado, saco vazio não para em pé. Para você se iluminar, vem esse próximo ponto agora, depois de mudança, cuidar das atitudes, é o ponto de ser entusiasmada. Ser entusiasmada. Para você ser entusiasmada, você tem que ir além. Você não pode depender de outra pessoa para se entusiasmar. Você tem que ter um relacionamento com Deus que te encha e você tem que ter alvos. Você tem que ter alvos. Lembra da pergunta que eu fiz ontem? O que você quer ser daqui a 1 ano? Daqui a 5? Daqui a 10? Quem já achou a resposta? E lembra que eu falei que não podia ser de coisa material? Pode compartilhar, Dani, por favor? Bem rápido. Eu sou convertida, o meu aniversário vai ser em 1996, faz bastante tempo, né? Mas o meu propósito é ser uma mulher cada dia mais virtuosa, porque eu pratico isso que você falou já há muito tempo. Então, meu marido chegava rápido, de madrugada, era uma confusão meu casamento. Cheguei a pintar a casa de amarelo para ver se tinha mais luz, até eu conhecer Jesus. Aí eu aprendi que Deus é luz e ela está dentro de mim. Aí quando meu marido chegava, eu falava: Jota, você chegou! Eu ia correndo recebê-lo. No meu coração estava triste, imagina, ele chegou tarde, tudo aquilo que podia ter acontecido. Isso foi mudando o meu lar, porque ele se encheu da alegria.
E o entusiasmo, a gente está em Deus, mas a gente tem que buscar muito o Senhor para chegar a esse ponto, né? Então, tá bem abastecida. E aí o meu marido foi sendo ganho sem palavra alguma. Mais difícil. Sem eu falar do evangelho, eu conheço, quero falar, né? Deus usou minha vida para convencer a minha família, mas para ele eu não podia falar. Eu falei, então são as minhas atitudes, né? Mas a gente tem que se abastecer no Senhor. Então é isso. Obrigada, Dani. Dani é uma nova amiga. Eva? Meu marido é uma bênção. É ele que chega em casa assim, ele põe o pé para dentro da porta e fala: oi, amor, e aí? Sentiu muito a minha falta? Chorou muito hoje? Eu falo para ele: amor, dá uma olhada na minha cara, amor. Tá inchado de tanto que eu chorei e senti sua falta. Então, isso é tão bom, gente. Daí na mesa ele senta e fala assim... Minha sogra almoça, janta com a gente todo dia. Ele passa a mão em mim e fala assim: mãe, como que eu vou largar essa mulher? Olha a comida que essa mulher faz, mãe. Olha que delícia. É muito bom. Fala para quem está do seu lado, ilumine-se. Se entusiasme. Se entusiasme, se entusiasme. Vai além. Se abasteça. Então... quem é que já foi contagiada por outra vida? Quem é que já foi contagiada por outra vida? Você pode contagiar outra pessoa, mas você tem que estar cheio da palavra, diga a palavra, oração, não é? Tá ali ouvindo Deus, seguindo ali as instruções dele, e aí vem esse ponto do crescimento espiritual que completa, que vai fechando aqui, além do cuidar da mente, do cuidar da boca e da atitude, nesse item de ser entusiasmada, que é para você ir além. E além significa o que você se imagina daqui a tantos anos. Qual é a habilidade que Deus te deu que você quer desenvolver? Por exemplo, aqui tem mulheres dos visuais. Cadê as mulheres dos visuais que fazem as coisas lindas do Nova Kids? Suponhamos que você entendeu que esse é o seu principal dom. E daqui a 10 anos você quer assim ser especialista mesmo em visuais de histórias infantis e teens. Então, você vai ter que o quê? Ter um tempo para, além de um tempo de oração e palavra, você vai ter que ter um tempo para, diga, pesquisar, ver coisas novas, fazer curso, aprender com quem sabe, gastar tempo, investir dinheiro, fazer escolhas na hora de onde você vai usar o seu dinheiro. Entenderam que quando a gente tem um projeto, conhece um dom que Deus deu, a gente precisa investir. Esse entusiasmo tem que ser gerado dentro da gente, conhecendo a missão que Deus chamou a gente. Então vamos fazer um treino aqui. Eu até anotei uma frase para falar para vocês. Pessoas eficientes são ávidas leitoras. Não morra, não fique velhinha repetindo aquela frase que você não gosta de ler. A não ser que você não queira desenvolver coisas que Deus colocou na sua vida. Não tem, gente. Não desce um anjo e fica te ensinando o personal da habilidade para você desenvolver. Ou todo dia você vai ter alguém ali te explicando detalhes o tempo inteiro. Você tem que ir atrás. Ir atrás, ir atrás. Você tem que aprender com quem está mais tempo, aprender com outros, selecionar. Então, não tem um caminho fácil para desenvolver habilidades que não passe pelo estudo, pela pesquisa, pelo tempo investido, recurso investido. Não tenho tempo para ler. Se você tem um celular que funciona, você tem tempo para ler, porque você fica lendo coisa no celular. Então, o que você faz? É uma decisão que Deus me dirigiu a tomar e eu demorei para entender. Eu só entendi quando roubaram meu celular novo, que era para eu não ter o WhatsApp. É pecado o WhatsApp? Lógico que não é pecado. É útil, mas para minha vida estava me roubando várias horas por dia, porque mulher escreve. E vocês não vão me mandar uma mensagem que paga o torpedo para perguntar qualquer coisa. Mas no WhatsApp ia qualquer coisa. E chegava à noite, eu tinha 400, 500 mensagens. E eu pensava, qual que eu ia responder primeiro? Aí eu respondia as mais importantes, pensava, essas eu vou responder amanhã. Aí vinha uma coisa assim para mim, por que leu e não respondeu?
Caramba, ainda vão ficar chateada. Então, me acha no telefone, me acha na mensagem, liga para mim, mas eu troquei esse tempo do WhatsApp por um tempo de leitura e estudo. Tanto eu quanto o Jefferson, a gente estuda. A gente escolheu o teste que eu vou fazer com vocês aqui. Se vocês forem lá em casa hoje e entrarem lá no nosso escritório, sem exagero, deve ter uns 500 livros. Todos comprados ao longo desses 30 anos e 90% lido. Em áreas que nós queremos aprender e desenvolver. Sempre. Sempre você vai ver gente com um livro, estudando aquele livro. Sempre a palavra de Deus é a base. Mas eu quero que você faça um exercício agora. Escreve assim, ó. Daqui a 5 anos ou 10 anos, ontem eu fiquei feliz que uma mulher falou para mim, eu entendi que Deus ainda está me preparando. Ela falou, nossa, eu queria já saber falar sobre algum assunto, mas eu sei que a hora agora é de eu estar cuidando dos meus filhos pequenos. E eu vou ganhar experiência e vivência e Deus me preparar para lá para frente. Então você vai escrever daqui a 5 anos, 5 áreas que você gostaria de estar bem desenvolvida, que você gostaria de estar assim, não dominando, mas sendo alguém que, por exemplo, se você quiser saber de organização de casa, a gente lembra de quem? De ontem à noite? Sinara. Então, é uma área que ela vai desenvolvendo. Quando alguém lembrar desse assunto, lembra dela. Não é assim? Então, você vai pensar, qual que é as 5 áreas que você quer estar com um bom conhecimento? Por exemplo, que a pessoa vai lembrar de você. Eu quero estar com um bom conhecimento de Velho Testamento. Quando tiver qualquer estudo sobre isso, eu quero dar, eu quero ensinar, eu quero desenvolver isso na minha vida. Eu quero que seja na área de saúde. Eu quero que seja na área de finanças. Eu quero que seja na área de visuais. Eu quero que seja na área de bebês. Então, bebezinho. Qual que é a área? Eu não estou falando do trabalho lá, tá? Da profissão, que você ganha dinheiro para isso. Estou falando do seu desenvolvimento espiritual. Qual é a área que você quer crescer e desenvolver? 5 áreas. Que daqui a 5, 10, 15 anos você quer estar cada vez melhor. Não inventa coisa mirabolante. Aquilo que o seu coração já tem aquele interesse, já tem aquela tendência. Quem já fez? Quem? Élida? Quais as 5 que você colocou? Na organização da casa, que está complicado, lidar com meus filhos, me dedicar mais ao figurino, né, no meu ministério na igreja, e um ministério que eu comecei esse ano, da música, que eu, né, lutei contra isso, mas entrei, e no meu condicionamento físico, está melhorando cada dia. Muito bem. Quem mais? 5 áreas que você quer estar craque, que você quer que quando uma amiga precisar sobre aquele assunto, é você que ela vai procurar. Sobre o Velho Testamento, a organização do meu tempo, organização da casa, finanças e aconselhamento. Ótimo, Fábio. Sueli, você levantou a mão? Foi? Não? Tá. Alguém ouviu uma mão por aqui? Nossa, acho que foi um anjo que levantou. Tânia. A área que eu quero estar bem desenvolvida é na palavra, na Bíblia. Apesar de eu ler, eu tenho muito a conhecer ainda. Relacionamento familiar, assim, separar o tempo, né, com os meus filhos, meu marido.
e me dedicar ao canto, que eu tenho um sonho de cantar, mas eu não tenho voz. Mas eu quero me dedicar a isso, estudar, e tempo de qualidade que eu já falei, com as amigas, a família, e é isso. Tá, eu vou aproveitar o que a Tânia falou, porque a gente está aqui ensinando. A gente pode aprender a cantar melhor? Pode, mas a gente não vai escolher aquilo. Ela falou que ela não tem voz. A gente não vai escolher aquilo que a gente é ruim e querer ser melhor naquilo. Dificilmente você vai ser o melhor naquilo que você é pior. Ela pode aprender, pode ser um alvo, Deus pode dar essa graça, mas não pode ser a meta de especialização nela. Imagina eu querer daqui a 5 anos ser especializada em cantar. Esquece. Esquece, eu vou ser sempre ruim nisso. Porque a Maiara, ela pode ter um alvo de daqui a 5 anos, tá muito mais desenvolvida na área da música, da regência, da administração do louvor, porque Deus deu esse dom. Então a dica tem coisas que a gente vai desenvolver por necessidade, tem outras que a gente vai pegar o dom que Deus já deu e fazer aquilo crescer. Alguém mais? Levantou? Eu coloquei aqui porque antes até Deus vai confirmando, né, com a palavra aqui. Eu até tinha pedido oração para minha líder de grupo, porque eu coloco muitas desculpas e eu sou melancólica, daí eu me cobro muito e meu marido também me cobra nesse sentido, me incentivando de que eu preciso aumentar meu conhecimento. Então eu coloquei que um dos alvos é a leitura, porque eu saí da faculdade e coloquei na minha cabeça, não, eu li demais já, eu vou diminuir a quantidade, a carga de leitura. E eu fui perdendo um pouco o hábito, então eu coloquei aqui essa meta de ler mais, ler muito mais, porque é através da leitura que eu vou adquirir o conhecimento que eu preciso. Muito bem, agora como que a gente pode tornar esse ler mais eficaz? Qual é a área que você quer ter mais conhecimento e se dedicar a aprender? Não dá para sair lendo qualquer coisa que aparece, porque aí você não vai entender de nenhum assunto. Ah, mas conhecimento geral é importante. Isso é uma outra coisa. Mas para a gente desenvolver áreas específicas de habilidade de ministério, a gente precisa investir naquilo ali especificamente. Isso. Faltou o pedaço da palavra, Ediane. Primeiro, em questão de organização da casa, eu tenho bastante dificuldade. Eu gosto muito de fazer comida, mas na parte da organização eu tenho falhado. Nessa eu gostaria de melhorar. Atenção também no tempo certo para o meu marido e para minha filha. Eu tenho dificuldade também de organizar nisso. Oração, ter o tempo de oração, tenho também dificuldade em ter esse tempo certo de oração. E há muito tempo, eu sempre comecei estudo da Bíblia, eu querendo fazer algo no computador, de uma forma que eu venha pesquisar e encontrar, que cada vez alimentar mais. Só que ele começa e não está indo para frente. Eu quero dar continuidade a isso. E também o Ministério de Libras, que é algo que eu amo. Deus colocou isso no meu coração e eu quero ser instrumento cada vez mais na mão de Deus nesse ministério. E eu tenho um sonho de futuramente fazer até uma faculdade de Letras Libras. E também tenho um curso que, se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer, que é de teologia dentro dessa área. De Libras, né? Muito bem. Então a Ediane destacou aqui Libras. Estou olhando o relógio aqui, Rosângela. Aí daqui a pouquinho eu falo com você, tá? Eu quero dar um exemplo aqui da minha lista, tá? Para vocês. Que eu fiz isso aqui. Qual que é a área que daqui a 5, 10 anos eu quero estar com bastante conhecimento, eu quero estar cada vez desenvolvendo mais, treinando mais, para servir nesse ministério? A área de liderança. Como liderar segundo a palavra e os princípios de Deus. A área mulher, o que diz respeito a ensino para mulheres. A área de relacionamentos. Como eu vou colocar relacionamentos dentro de uma área que eu escrevi aqui, que é aconselhamentos. Aconselhamentos envolve relacionamentos, envolve casamento, que é a área que eu e o Jefferson a gente se dedica muito no ensino de casamento e no ensino de crianças. Então, se eu tenho essa meta,
quando você chega na nossa casa, e a minha e do Jefferson é bem parecida, a nossa biblioteca, de maneira geral, a maioria dela vai girar em torno daquilo que a gente quer crescer para ensinar. Entenderam que é um pouquinho diferente do que a gente viu ontem à noite. Ontem à noite é coisa para a gente melhorar com filho e com casa, com tarefas, para fazer da casa um lar. Hoje é para desenvolver a minha vida no meu crescimento, para eu poder ir para o próximo ponto lá, que qual é? Ministério. Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? Então eu preciso gastar tempo e gastar também algum recurso. E falando em recurso, eu falei da leitura. Quem aqui realmente tem o hábito de ler e estudar? Que pega um livro e se dedica e estuda mesmo. Estuda. 1, 2, 3, 4, 5, poucas. Vamos treinar isso, gente? Muito bem. E dessas que se dedicam... Dessas que se dedicam, quem que não tem esse livro aqui? Por que agora mais mãos se dedicam? Foi engraçado muito. Tá bom, então eu vou mudar. Daquelas que não leem, mas ficaram tão interessadas que agora querem iniciar a leitura desse livro. Olha só. Você levantou a mão, Mônica? Vou dar um para você de presente. Você vai me contar, hein, Mônica? Agora você ficou com um compromisso. Alcança para Mônica, Cíntia, fazendo favor. Quem mais levantou a mão que fala, olha, eu não leio, mas eu vou ler mesmo. E você vai me perguntar se eu li. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Roda, 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 roda. Roda, 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 roda. Eu vou dar para a Ju. A Ju está lá no Ministério de GA de Jovens, moças, jovens. Mas isso aqui foi um incentivo, eu queria dar para todas mesmo. Gente, só tinha 2 livros, Elô, que me ajudou nessa missão. Então vocês comprem pela internet, tá? Combina lá no seu GF, quem quer esse livro? Aí pega o dinheiro e aí uma encomenda pela internet para todo o grupo, tá bem? Porque nas livrarias tá sem. Para encerrar aqui, eu vou soltar pepitas, tá? Não precisa você anotar, depois vai ter o áudio. Só liga o ouvido. Rapidão. Para finalizar, o seu crescimento espiritual, que tem muito. Repete comigo, aprenda a dar. De novo, aprenda a dar. Por quê? O que você pode dar? Gente, isso é muito sério. Nós vamos ser conhecidas pelo amor, a generosidade tem que estar entranhada na sua vida. Alguém tem que esbarrar em você e sair com alguma coisa. Alguma coisa tem que sair de você para aquela pessoa. Pode sair um toque, né? Eu queria poder falar com cada uma, mas eu não consigo. Então, quando eu te ver, você vai pensar, essa linguagem de amor é toque. Não é toque mesmo. Eu não tenho primeira linguagem de amor toque, mas eu quero dar um carinho para vocês. Então, às vezes eu passo, eu faço assim, uma, aliso a outra. É uma forma muito mais rápida do que se eu fosse falar. Então, é uma forma de dar alguma coisa para alguém. Então, diga toque, sua presença, suas palavras, suas expressões. Só um sorriso, uma piscada assim, ó, né? Você viu que uma que deu certo um negócio para a pessoa, faz assim, deu certo, deu. Você deu. A pessoa olhou para você, passou por você, ela vai receber algo. Ah, mas tem dia que eu não consigo. Eu também não. Tem dia que você precisa receber. Mas não pode o tempo todo você só querer tirar de alguém. Pegar o ouvido da pessoa o tempo todo. Você precisa saber que Deus te fez para dar. Então, seja corajosa. Seja corajosa, porque tem horas que você vai ter que botar limites daquilo que tá, e falar e colocar limites de algo que esteja te impedindo a dar. De repente, você tem uma amiga e aquela amiga quer coisa especial para ela. E isso vai te impedir de repartir com outras. Então, você precisa explicar que o seu tempo vai ser dividido com outras amigas, com outras pessoas. Seja generosa. Seja generosa, distribua o seu próprio dinheiro. O dinheiro que Deus deu para você, não importa se é pouco. É o dinheiro que você tem, não é só para você. É pouquinho?
tanta coisa que é baratinha. Eu não sei quanto foi, mas eu sei que não foi cara. Mas eu sei que custou dinheiro, não está aqui. Ontem à noite eu ganhei uma caneta linda. Cadê a Clarice? Custou o dinheiro dela. E ela não tem saindo pelos bolsos. E ela chegou aqui com uma caneta de EVA. Aquilo não foi R$50, né, Clarice? Nem foi 30, né? Nem foi 20, né? Foi 10. Não foi 10. Eu estou fazendo de propósito. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que tem que ter muito dinheiro para dar um presente. Mas quando ela entrou ali com aquela caneta de rosa, de EVA linda, eu pensei, Clarice me ama. Clarice ama a Deus. Clarice usa o dinheiro dela para abençoar a vida dos outros. Nem um minuto eu pensei no preço. Por que eu estou falando do preço agora? Para dar um chacoalho assim. Ó. Não precisa ser caro. E depois eu pensei, nossa, dá para fazer para o Dia das Mães. E assim vai, né? Mas Deus não te deixa de uma forma que você não possa repartir com alguém. Seja a fruta do seu jardim, seja o doce da fruta que você fez, seja o que você pegou na horta. Se você viajou de férias, eu tenho um lema para mim. Quando eu viajo de férias, dificilmente eu compro uma coisa para mim. O Jefferson sabe, quando a gente vai viajar, tem o tanto do dinheiro que é presentinhos. Porque para mim o presente é viajar. Então, às vezes as pessoas viajam e chegam cheias de coisa que elas compraram para ela. Onde está a lembrança? Eu lembrei de você na minha viagem. É importante isso. É tirar o olho da gente e tratar os outros como superiores. É honra. A gente não precisa de tanta coisa. O que Deus deu para a gente é para ser do outro. Ontem à noite, alguém chegou para mim e falou... Ele lançou esse batom rosa. Eu fui para Manaus agora, a nossa mala era pequenininha assim, ó. Mas quase todos os espaços eram lembrancinha. Pouca roupa. Acho que foi um calçado num pé, um na mala. Uma calça jeans no vestido, outra na mala. Umas camisetas e o resto era lembrancinha. Aí ontem uma pessoa chegou a lançar esse batom rosa. Adivinha que eu lembrei quando eu vi esse batom rosa? Eu falei, não é possível, nós podemos. Fala para quem está ao teu lado, você pode ser generosa. Você pode repartir o que você tem. Sabe o que você vai fazer? Olha para mim, o que você vai fazer? Faça assim. Faça assim. Você pode sair de casa com alguns presentinhos. Se você nunca treinou a dar presentinho que você não sabe nem para quem dar, que isso é muito novo na sua vida, faça alguns presentinhos, põe na bolsa, sai de casa e fala, Deus, para quem é para eu dar esses presentinhos? E fica com os olhos. E Deus vai te mostrar e você vai presentear alguém. Lembra do 20 hábitos de pessoas extremamente felizes? Aquelas que presenteiam, que dão de si. Você pode ser uma delas. Outra, para você dar... Memorize passagens de encorajamento. Decore passagens bíblicas, você pode dar para alguém na hora da necessidade. Outra, encoraje pelo telefone. Pega esse telefone e faz ele servir para coisa útil. Quando você estiver sentado esperando o filho numa consulta, estiver sentado esperando abastecer o carro no posto, estiver sentado esperando seu filho falar com alguém lá e entrar na carona, pega versículos chaves da meditação, encaminha. Encaminha, Deus, para quem eu posso encaminhar esse versículo agora? Ontem à noite, a Priscila compartilhou um versículo lindo que ela recebeu de alguém que ficou lá na igreja. Priscila, manda para mim, que eu quero essa semana compartilhar com algumas pessoas. Então, dê a palavra de Deus, dê bilhetes. Escreva bilhetinhos. Você encontrou com uma pessoa na igreja e ela está lá sentada lá do outro lado e você não vai conseguir falar um carinho para ela, escreve na saída, pede alguém rapidinho, entrega ali para a pessoa. Aí ela vai ler, nossa, entregue isso. Liste comportamento e atitude que você quer ter, desenvolver na sua vida. Não deixe a vida passar que não vai sair do nada. Converse com Deus, fala, Deus, o que eu posso treinar a dar? Eu vou dar meu tempo? Eu vou dar... O que o Senhor quer que eu dê? Eu ia comprar um sapato esse mês, mas tem alguém que não podia vir nesse acampamento, um exemplo? Não compra o sapato, você está andando descalço? Está furado o sapato?